Olá, tudo bem? Espero que com você esteja tudo bem. Olha, queridos, hoje eu gostaria de falar da palavra de Deus, a história do filho pródigo. Sim, a Bíblia nos conta que o filho pródigo, ele tinha tudo. Havia tudo na casa do pai. Nada faltava. Mas de repente, aquele jovem, quem sabe iludido pelas amizades ou supostas amizades, que amizade boa é aquela que te aconselha a andar na verdade. A realidade é que ele pediu ao seu pai que desse para ele a parte que lhe cabia dos bens, porque ele queria viver a vida dele. Sim, ele queria viver a vida dele absolutamente, de qualquer jeito, sem que ninguém o interferisse, sem que ninguém opinasse, sem regras, sem limites, sem leis. Isso é muito perigoso. O final não será bom. De repente, o pai o libera e ele vai viver a vida dele. No início, como diz o ditado, tudo é flores. Muitos amigos, mulheres, farra, tudo que o desejo carnal lhe proporciona. E o tempo foi passando, enquanto ele tinha o que gastar, ele tinha amigos, mulheres, ele tinha tudo que parecia que era real. Mas quando lhe faltou tudo que ele tinha, chegou um dia que acabou. A história bíblica nos diz o seguinte, que aquele homem, ele se viu sozinho. Foram-se os supostos amigos, as meretrizes, o vazio lhe aplacou, já não tinha mais dinheiro. É quando ele procura alguma coisa para sobreviver. Precisava ter, mas já não tinha mais. Conta a Bíblia que ele vai à procura de trabalho e o único trabalho que ele encontra é cuidar de porcos. Ele está lá cuidando dos porcos e ele sente tanta necessidade ao ponto de desejar comer o que os porcos estavam comendo. Quando ele cai em si, ele reconhece que ele fez uma baita de uma besteira. Ele pecou contra Deus. Ele pecou contra o seu próprio pai. Ele abandonou a sua casa. E ele reconhece isso. A Bíblia diz que ele diz: pequei contra os céus. Porque quando você desobedece aos seus pais, você peca contra os céus. A Bíblia nos diz que é mandamento com promessa: obedecei aos vossos pais e ser-lhe acrescentados dias na terra. Talvez esse seja o grande fracasso dessa nova geração. A falta de honrar os pais tem causado muitos males. Quantos jovens têm perdido a batalha para as drogas,
para as prostituições, para o alcoolismo e muitas outras coisas. E quantos já não existem mais? Sim, justamente porque pecou, faltou com os pais, não ouviu o conselho de quem tanto lhe queria bem. O filho pródigo, ele conseguiu ainda voltar para casa. A história nos diz que ele se lembrou que até os servos do seu pai estavam em melhores condições que ele. Até os servos do meu pai têm pão de fartura, enquanto eu estou aqui nessa situação. Sim. Eu vou voltar e pedir perdão, pedir que o meu pai me aceite pelo menos como servo. Pois é. Ele volta e o pai estava de braços abertos esperando o retorno do seu filho. Se eu lhe dizer aqui uma coisa, o pai não foi atrás do filho. O pai ficou esperando o filho reconhecer o seu erro e voltar. As portas estavam abertas. O pão ainda estava à mesa à espera dele. Mas o pai não foi ao encontro dele. É necessário que nós reconheçamos quando a gente cai, quando a gente peca, e a gente se volte para o Pai. Ele peça perdão pelos pecados cometidos. Nesse momento, eu posso estar falando agora com alguém que pecou feio contra o Pai Celestial, contra os seus pais na terra, contra o seu esposo ou contra a sua esposa, contra seus filhos, contra os seus líderes espirituais. Enfim, reconheça o seu estado de pecado. O Senhor, Ele vai te dar mais uma chance. Reconheça e volte. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e se arrepende dele, lançando fora, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Algo interessante nessa história do jovem, o filho pródigo, é que ele esperou o pior acontecer. Eu costumo dizer que nem sempre vai dar chance você conseguir retornar. Não espere o pior acontecer. Talvez você não tenha a mesma chance. Volte hoje. Peça perdão pelos seus pecados cometidos. Com certeza, o Senhor te dará nova chance. Mas não deixe para amanhã. O amanhã não cabe a nós. Eu fico aqui. Que você possa compartilhar com outras pessoas esta mensagem. De repente tem algum filho pródigo que saiu por aí afora, iludido com esse mundo. Ok? Se você ainda não está nos acompanhando, se inscreve no nosso canal, curte aí nossos vídeos, compartilha com outras pessoas. Deus te ajude, Deus te abençoe, fica com Deus, ok?